Bom, boa tarde. Também, né, como todos os colegas, começo agradecendo o convite. De fato, o evento ele tem nos tomado, né? A gente tem mesmo feito uma imersão nesses dias, o que foi de fato muito positivo. Fico muito feliz com o convite, com a possibilidade de rever, né, os colegas, os amigos, os parceiros de análise do discurso, e agradeço especialmente a Solange, a Nádia, a Giovana pelo convite, e também, né, dizer, não posso deixar de registrar a honra de estar, né, nessa mesa com Suzy e Maria do Rosário. Enfim, né, é uma situação de tensão, sem dúvida. Né? Vou falar, né, depois da Suzy, antes da Rosário. Então, vamos ver, né, do que dou conta aqui. Mas, e também, né, eu acho que o marco desse evento, essa organização dos grupos, ela foi bem bacana, porque nos permitiu vir como um grupo também, né? Então, foi muito bom trazer, né, desde uma orientanda de iniciação científica, 2 de doutorado, enfim, a gente começa a se integrar e ouvir os outros grupos, isso é muito bom. Bom, o que eu trago para vocês é uma reflexão que está, ao mesmo tempo em que ela retoma algo que eu trabalhei na minha tese, que é a noção de acontecimento jornalístico, ela também tem aí um novo encaminhamento, porque ela traz um projeto, esse meu projeto da FAPERJ, então, que teve início agora em 2015, e que tem ali, que ele parte desse desdobramento da noção de acontecimento jornalístico, desse pensar, né? Então é por aí que eu vou tentar pensar um pouquinho a mídia e essa relação com as imagens, né? Como vocês vão ver. Então eu organizo a minha fala em 2 momentos. Um primeiro mais teórico, em que eu vou revisitar essa noção de acontecimento jornalístico para poder chegar a essa formulação desse entendimento do acontecimento jornalístico como prática discursiva. E depois falar um pouquinho desse projeto, em que eu estou pensando esse sujeito, esse dizer sobre o sujeito na mídia. Tá? Então tá, vou começar, vamos lá, com o acontecimento jornalístico. No âmbito das pesquisas da área de comunicação social, a noção de acontecimento está costumeiramente associada ao fato em si, enquanto um acontecimento empírico, um evento cuja existência poderá motivar o seu relato na mídia. Um exemplo desta concepção encontramos em autores clássicos do jornalismo, como Juarez Bahia, por exemplo, que assim afirma ao discorrer acerca da função do repórter na produção das reportagens. E aí trago a citação: entre a notícia e seu destinatário está o repórter. Ele se situa e se move na faixa que vai do acontecimento à audiência. Seu papel é essencial na busca da notícia, e sem ele não há apuração correta, diligente e exaustiva do acontecimento. Fecha a citação. Dessa perspectiva, o acontecimento é compreendido como a referência, aquilo sobre o que se detém um relato jornalístico. O acontecimento jornalístico, por sua vez, seria o relato de um fato, que por seu presumível interesse jornalístico receberia espaço na mídia, tornando-se de conhecimento público. Em trabalhos anteriores, recuperamos essa reflexão que sustenta o acontecimento jornalístico como sendo orientado pelo interesse que um determinado fato a ser noticiado, ou seja, relatado pelos jornalistas, despertaria nos sujeitos leitores. Na prática jornalística, a relevância de um fato e a sua pertinência para ser transformado em um relato jornalístico estão relacionados aos chamados critérios de noticiabilidade, e aí a minha referência é Traquina, 2008, que por sua vez são determinados pela linha editorial de uma publicação. Enquanto analistas de discurso, sabemos que o gesto de analisar as práticas midiáticas como discurso requer alguns deslocamentos. Isso porque, tradicionalmente, as teorias da comunicação mobilizam uma concepção estrutural de linguagem, que tende a considerar as produções da e na mídia como mensagens destinadas a um público-alvo específico, que, se bem elaboradas, estão prontas para produzir o efeito desejado pelo seu produtor. Contudo, como nos lembra Maldidier, e aí trago uma citação, o discurso deve ser tomado como um conceito que não se confunde nem com o discurso empírico sustentado por um sujeito, nem com o texto, um conceito que estoura qualquer concepção comunicacional de linguagem. Fim de citação.
Os primeiros deslocamentos que se operam em relação a uma concepção comunicacional da linguagem na análise do discurso são indicados por Péchet, em 69, ao afirmar que os pontos A e B na produção do discurso enquanto efeitos de sentidos designam lugares determinados na estrutura de uma formação social, como os lugares do patrão, diretor, chefe da empresa, etc., do funcionário de repartição, do contramestre, do operário, e esses são exemplos mesmo do Péchet, né? Como nos dirá Orlandi, em 2001, posteriormente, e aí é uma citação de Orlandi, no funcionamento da linguagem, que põe em relação os sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos, e não meramente transmissão de informação. Com a noção de acontecimento jornalístico, do modo como a temos mobilizado, propomos um novo deslocamento, buscando considerar as práticas de produção jornalísticas discursivamente. Pode passar. Como dissemos anteriormente, na prática jornalística, a produção da notícia enquanto relato costuma ser associada ao fato que o teria originado, então um acontecimento empírico, ou seja, entende-se de uma perspectiva comunicacional de linguagem que a existência do fato preexiste à prática jornalística do relato, funcionando assim como referente que gera a mensagem a ser transmitida do comunicador para o seu público. Contudo, quando nos deslocamos, entendendo a prática jornalística como a produção de efeitos de sentidos para e por sujeitos, conforme Orlandi, determinada por condições de produção específicas das práticas discursivas midiáticas, cabe-nos também repensar o lugar do relato jornalístico, desvinculando o seu condicionamento natural por um fato, enquanto referente sobre o que se fala. Dessa perspectiva, a noção de acontecimento jornalístico viria justamente para sustentar o relato jornalístico como um gesto interpretativo acerca de uma ocorrência em um momento dado, que, ao ser considerado de interesse, ganharia espaço nos noticiários, passando a circular na mídia. A partir da discussão proposta por Guimarães, em 2001, acerca da prática de enunciar na mídia e da definição de Legoff, 96, de acontecimento histórico, apontamos que o acontecimento para a mídia corresponde à interpretação do jornalista sobre os fatos de interesse em um dado período, sendo, desse modo, decorrente de um gesto de interpretação, conforme Orlandi, de uma discursivização. Entendemos assim que o relato jornalístico não se constitui por uma evidência em função de um fato, mas como resultado de um gesto interpretativo a partir de uma determinada posição ideológica. O acontecimento jornalístico consiste em uma construção do jornalismo, enquanto uma prática discursiva da e na mídia, e como sabemos, a existência discursiva não se confunde com a existência empírica dos acontecimentos, quaisquer que sejam eles. Assim, temos pensado a noção de acontecimento jornalístico aproximando-a da noção de acontecimento histórico em Legoff, entendendo-a discursivamente enquanto um acontecimento do discurso. Ao discorrer acerca da relação entre o acontecimento histórico e o acontecimento discursivo, Casarim e Razia, 2014, afirmam. E aí eu penso que é uma citação um pouquinho longa, mas que eu acho que é fundamental aqui para a minha reflexão, que me ajudou bastante a pensar, né? Em análise do discurso, o que interessa não é o acontecimento em si, o evento empírico. O que interessa é o acontecimento tomado enquanto fato histórico, resultado de uma interpretação. O fato histórico, como afirma Legoff, já é uma construção que atesta a história como prática social e, por conseguinte, sua não neutralidade. Reconhecemos, no entanto, que um acontecimento em si pode ocorrer independentemente do sujeito, mas só se torna fato histórico quando por ele simbolizado. Esta é a citação. Do mesmo modo, entendemos que o acontecimento jornalístico também só se constitui em condições de produção específicas das práticas discursivas midiáticas, como vimos afirmando, o que pressupõe a sua construção e a sua inscrição na história. Como afirma Mariani, o discurso jornalístico, assim como qualquer outra prática discursiva, integra uma sociedade, sua história, mas ele também é história, ou melhor, está entranhado de historicidade.
Quando pensamos o acontecimento jornalístico discursivamente, ao lado da noção de acontecimento histórico, bem como do discurso como acontecimento, buscamos justamente considerá-lo enquanto um acontecimento em circulação na mídia que resulta do gesto de interpretação e que se faz a partir de uma posição ideológica e não de outra. Do mesmo modo que Casarin e Razia, então 2014, ao discorrerem acerca da noção de acontecimento histórico, também não estamos com isso sustentando a impossibilidade de que um fato, que ganhará posteriormente espaço na mídia, ocorra independentemente dos sujeitos. O que estamos sustentando é a inexistência desse fato enquanto relato jornalístico, se não por intervenção de um sujeito, que fará sua inscrição na linguagem e na história, possibilitando o gesto de interpretação que o inscreverá dentre os acontecimentos de uma época. O que também não quer dizer que caberá ao sujeito a gerência acerca dos modos como se produzirão os efeitos de sentidos, decorrentes desse seu gesto de interpretação que institui o acontecimento jornalístico enquanto prática discursiva. O sujeito, como afirma Orlandi, 2001, formula e, ao formular, e a citação, dá corpo aos sentidos. No entanto, o corpo do sujeito e o corpo da linguagem não são transparentes, como também nos diz Orlandi, são atravessados de discursividade, isto é, de efeitos desse confronto em processos da memória que tem sua forma e funciona ideologicamente. O que estamos afirmando é que os dizeres da e na mídia constituem acontecimentos jornalísticos ao instaurarem discursividades, ou seja, ao produzirem efeitos de sentidos para e por sujeitos, o que se dá a partir de condições de produção específicas das práticas midiáticas. Ao lado da noção de acontecimento histórico, entendemos o acontecimento jornalístico como o acontecimento do discurso, uma prática discursiva, então, uma vez que, ao ser formulado, ele promove gestos de interpretação que atualizam e retomam sentidos em curso em um dado momento histórico. Esta noção de acontecimento jornalístico como uma prática discursiva permite-nos refletir discursivamente acerca de práticas jornalísticas que não necessariamente podem ser associadas a um acontecimento factual, aqueles, que são relatados pela mídia, mas que igualmente ganham as páginas dos jornais e revistas, constituindo acontecimentos jornalísticos. É esse o caso das reportagens que se dedicam a dizer sobre o sujeito na atualidade, colocando em destaque suas práticas, seus hábitos, seus comportamentos, e que se serve vastamente do recurso às chamadas reportagens, entrevistados que servem para ilustrar as questões que são apresentadas sob o efeito da evidência do sentido nessas reportagens. Na sequência, então, trazemos algumas considerações a respeito do que estamos entendendo como esses dizeres sobre o sujeito na mídia, e que se constituem como acontecimentos jornalísticos. E para isso eu vou expor esse corpus em fase de constituição mesmo que eu estou pensando, Mas o que eu quero destacar, a princípio, é que nessas práticas jornalísticas de que eu quero tratar, elas geralmente se fazem por aquilo que no jornalismo é conhecido como as pautas frias ou um jornalismo de comportamento. Ou seja, eu não tenho ali a notícia exatamente naqueles termos lá de jornalismo informativo. Eu não tenho um fato em si que me desencadeie, ou seja, elas a princípio poderiam circular a qualquer momento, São as matérias de gaveta, enfim, as matérias frias, mas que em algum momento circulam, e esse é o interessante, Então, em alguns casos, torna-se praticamente imperceptível esse laço, dado que algumas reportagens poderiam circular a qualquer época. Entendemos que o dizer sobre o sujeito na mídia, tão recorrente na atualidade e sobre o qual nos deteremos a seguir, torna bastante marcado o modo como o acontecimento jornalístico, uma prática discursiva, está dissociado de um acontecimento enquanto fato e sempre demanda um gesto de interpretação para ganhar existência. Então, entro nessa segunda parte, que eu nomeei do gesto de análise, então, o sujeito na mídia, um percurso de pesquisa. Para que possamos exemplificar essas questões relativas à noção do acontecimento jornalístico como prática discursiva, trazemos, então, uma parte desse corpus,
né? Que está no âmbito desse projeto de pesquisa, que se intitula Do Acontecimento Jornalístico às Práticas Discursivas, o sujeito no discurso da e na mídia, né? E que tem como uma de suas frentes, né? Então, ali pensar esses dizeres, analisar os dizeres da e na mídia que buscam produzir sentidos para o sujeito na atualidade. E, de outro lado, pensar esses dizeres dos sujeitos em espaços destinados a esse fim na mídia. O que eu vou tratar especificamente é desse primeiro ponto, desse dizer sobre o sujeito, né? Bom, deixa eu ver aqui. Para iniciar, né, para eu pensar esse movimento de constituição, então, como chegar a esses materiais, né, esse dizer da mídia sobre o sujeito, eu fiz um recorte específico, né? E eu me foquei, então, a análise de reportagens jornalísticas que circulam em revistas semanais de informação. Então, vejam que elas estão em revistas de informação, né? E que tematizem o sujeito na atualidade, como acontecimento jornalístico, com o propósito, então, de depreender essas diferentes posições para eles se constituem nos discursos da e na mídia. Com foco nessas reportagens, dirigimos inicialmente o nosso olhar às edições especiais da revista Veja. As edições especiais da Veja são números temáticos da revista, com circulação esporádica, ou seja, que não tem uma periodicidade específica. No acervo digital da revista, que é apresentado como contendo a totalidade das edições de Veja desde o início de sua circulação, no ano de 68, há um link específico para essas edições especiais, que assim se diferenciam das edições regulares, então, da publicação. A primeira edição especial... Então, pode passar, por favor. A primeira edição especial data de setembro de 72. Contém 18 páginas e traz como chamada de capa uma história de Veja, reflexões de um dia de aniversário, tendo como propósito contar a história da revista em seus 4 anos de circulação. Outras 2 edições especiais circularam durante a década de 70, uma delas em 73, destinada a apresentar Ernesto Geisel como futuro presidente, e outra em 76, dedicada à morte de Juscelino Kubitschek. Essas 3 edições especiais, né, elas são exemplares daquelas que circularão nas próximas 2 décadas. Então, de um modo geral, as edições especiais, elas são dedicadas a ocasiões especiais, como o aniversário de circulação da revista, a Copa do Mundo de Futebol, a conquista do tetracampeonato pelo Brasil, né? Ou uma edição de novembro de 89, que é dedicada à República, né? Ou elas são dedicadas a eventos relacionados à política, como uma edição de 90, né, que é dedicada às eleições e tem como capa o Fleury Filho, no governo eleito do governo de Estado. Ou ainda, um terceiro funcionamento é esse das personalidades. Então, as revistas que são edições dedicadas a personalidades, como em 94 a gente tem uma edição dedicada a Ayrton Senna, né, e a trajetória dele, então, né, no automobilismo. O que me chama a atenção é que, em agosto de 94, a gente tem uma edição especial que ela destoa um pouco desse padrão que vinha sendo mantido pelas edições anteriores, desde 72. Ela tem como temática a mulher, né? Trazendo em sua capa a seguinte chamada: Especial Mulher, a grande mudança no Brasil. Neste caso, a edição especial não se ocupa de uma personalidade ou de um evento especial, mas de uma condição do sujeito na atualidade, ou seja, né, nesse caso, a condição das mulheres naquele momento histórico. Depois dessa edição de Veja, né, se inicia, a gente percebe, né, nessa busca no arquivo virtual, que essa edição inicia uma nova tendência nas temáticas contempladas nessas edições especiais, desde então o final da década de 90, essa questão de ser e de como ser sujeito na atualidade. E aqui eu tento apresentar uma tabela, não sei se ela fica muito visível, mas eu reúno essas edições de Veja que trazem... Apagar a luz? Que trazem aí o sujeito, que são as capas. Então, são matérias de capa nas edições especiais,
que tematizam um sujeito. Então, a gente vai ter, depois daquela primeira, de 94, 98, sua criança, depois os jovens, mulher, mulher, criança, jovens, mulher, homem, jovens, homem, mulher, mulher, mulher. Né? E aí a gente vai com a última até junho de 2010, que é a última que eu encontro lá no arquivo. Eu acho que pode deixar apagada mais um pouquinho, porque agora eu vou mostrar algumas imagens, acho que vai facilitar. Né? Então, com base no acervo digital de Veja, verificamos que desde a edição de agosto de 94, a primeira que traz como tema a mulher, circularam 59 edições especiais da revista, sendo 13 delas voltadas a questões que tematizam o sujeito na atualidade. Essas edições especiais propõem-se a dizer sobre o sujeito em seus diferentes momentos e condições, criança, jovem, mulher e homem. Você passa o próximo. Bom, essa daqui é uma, né? Dos jovens. Então, um retrato da geração mais bem informada de todos os tempos. E a próxima. Essa é uma da mulher. O que pensa que era mulher, dos 20 aos 60. Uma outra dos jovens, ser um jovem brasileiro é. E uma do homem, o homem em seu novo papel. Observando, então, algumas marcas linguísticas presentes nas chamadas de capa dessas edições, você passa mais um? Isso. Que reunimos na tabela, podemos verificar que ganham destaque justamente a produção de efeitos distintivos de exposição do sujeito em sua condição atual, como nos 4 subtítulos que retomamos a seguir, né? Um retrato da geração mais bem informada, o que pensa que era mulher, ser um jovem e aí vem, né, alguns dizeres, o homem em seu novo papel. Oferecer um retrato de uma geração, dizer o que é ser um jovem brasileiro ou o que pense que era mulher e afirmar qual o novo papel do homem são as justificativas para essas edições especiais que aqui trazemos, que marcam no fio do discurso o modo como a publicação, em sua prática discursiva, busca dizer ao sujeito quem ele é, mas também, e por que não, dizer como ser sujeito nos dias atuais. Na ausência de uma chamada principal, aí mais uma, essa também acho que é melhor, não sei se dá para ver bem daí, mas acho que desligando fica melhor. Então, mesmo na ausência de uma chamada principal, né, nessa capa de agosto de 2003, a gente tem apenas o título Mulher, e é a figura do corpo feminino com cintura fina, piercing em formato de coração no umbigo, um cinturão de ferramentas repleto de objetos variados, dentre os quais vidro de perfume, talão de cheques, caneta, cartão bancário, celular, chave de carro e mamadeira, ao lado de uma chamada em que se leia Boas Meninas, né, que busca dizer o que é ser mulher na atualidade. Nessas imagens que ganham destaque nas capas da publicação, então, no sorriso expansivo das jovens retratadas, no corpo nu da mulher magra de face serena, no close do homem que encara o leitor com um olhar sensual enquanto faz o nó de sua gravata, temos as formações imaginárias que Veja faz, respectivamente, desses jovens, da mulher e do homem, e que se relaciona à antecipação da imagem de jovem, mulher e homem que Veja projeta e espera em seu leitor. Trata-se de imagens que se constituem nesse discurso na relação de interlocução entre a publicação e o efeito leitor que nelas produz. O que não quer dizer que essas formações imaginárias tenham origem na própria revista ou na relação de interlocução com o seu leitor em si mesma. Como afirma Péchet, em 69, e aí trago a citação de Péchet, a percepção é sempre atravessada pelo já ouvido e o já dito, através dos quais se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas. Fim de citação. O que quer dizer que toda imagem que constitui um processo discursivo decorre de discursos outros, do já dito, que o constitui, que constitui todo dizer. Como afirma Orlandi, retomando Curtinho. Bom,
Entendemos que as imagens que se constituem discursivamente sobre o sujeito na atualidade, como essas que pontuamos, ainda que brevemente, a partir da materialidade discursiva das capas da revista Veja para os jovens, a mulher e o homem, encontram-se em curso na atualidade em relação a outras imagens que, do mesmo modo, dizem sobre o sujeito em relações de interlocução. Mas entendemos que todas elas decorrem de uma representação dos jovens, da mulher e do homem na atualidade, ou seja, de uma posição que funciona discursivamente em decorrência do lugar destinado a esses sujeitos em nossa formação social e que sustenta o já dito, o interdiscurso sobre eles. Em todos esses casos, interessa-nos destacar que não há um fato enquanto acontecimento empírico que sustenta a construção do acontecimento jornalístico pela revista. Trata-se de um gesto de interpretação que inscreve sentidos para o sujeito na atualidade. Trata-se, portanto, de uma prática discursiva. E aí, já me encaminhando para um fechamento, então, para fechar ainda que momentaneamente as discussões que aqui trazemos, pontuamos duas questões que nos inquietam e instigam a prosseguir com a reflexão acerca da relação entre discurso e mídia, bem como das práticas midiáticas como discursos. De um lado, apontamos a recorrência dos dizeres sobre os sujeitos nessas edições especiais da revista, que nos interessam pelo que dizem, mas também pelo que não dizem sobre o sujeito na atualidade. E aí cabe nos questionar, por que tanta insistência em se dizer sobre o sujeito nos dias atuais? O que se diz e o que não se diz sobre o sujeito nessas edições que tematizam criança, jovem, mulher e homem? De outro lado, e aí essa reflexão sobre a mídia mesmo, daquele que propomos pensar como acontecimento jornalístico, a existência e a insistência de edições inteiras de uma revista de informação dedicadas ao sujeito na atualidade apontam para a fragilidade do vínculo tão naturalizado no jornalismo entre o fato e o acontecimento. Enquanto prática discursiva, o jornalismo não se faz de fatos, mas de gestos de interpretação. Então, acho que era isso, aí são as minhas referências. Obrigada.